E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. A verdade tem que ser falada. E se o perito falar que não é a voz dela? Se ele não falar que a voz dela, é a posição dele. Entendeu? É a posição dele. Hoje, Misael, é o primeiro dia que, pela misericórdia de Deus, eu estou levantando da minha cama, estava todo barbudo, sem fazer barba, sem nada. Não tenho nada contra quem usa barba, até acho bacana, porque, se a gente for ver sobre a teologia, sobre a etimologia de Jesus, etc e tal, da tradição judaica e etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas agora que eu estou me levantando, Misael, para poder ver tudo o que está acontecendo. Tive um desabono muito grande nas minhas redes sociais, desabono em questão de aparelhos telefônicos, prejuízo muito grande, mas graças a Deus, Deus está me colocando de pé novamente e eu creio que a gente vai conversar bastante, muito ainda a respeito de tudo isso, porque é só o começo, Misael. Isso é só o começo de uma situação que creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu? Que estão fora do lugar. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram. Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Isso. Você afirmou. Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Israel. Então. Certo? Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? Eu queria falar algo aqui. Eu não sei se eu posso falar. Por favor. Canal. Notaram que ele respondeu uma pergunta com outra pergunta para desviar o foco? Isso é uma característica de pessoas que estão com jogada. Por exemplo, eu assisti um vídeo lá do rapaz lá, o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim. Ele colocou um trechinho só da pergunta do Ratinho. Foi o Ratinho? Falando da cachaça que o Lula tomou. É cachaça ou não? E ele usou a mesma estratégia, uma pergunta com outra pergunta em cima. Aí vem a questão. Será que ele está sendo 100% verdadeiro? E ainda o cara conclui falando uma próxima entrevista, uma próxima oportunidade, semana que vem. Por que não falou logo agora? Por que não desembuchou tudo de uma vez? São coisas que ficam no ar, né? Coisas que ficam no ar. Mas vamos lá, que vai esquentar. Fica à vontade, fica à vontade. Posso? Sim. Eu estava em Tauá, na cidade do Ceará. Um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado a ir a São Paulo, certo? Uhum. Para ter uma reunião no 6º andar com a diretoria, com a nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente, e não desejo mais sobre isso também, porque fui mandado embora depois de fielmente trabalhando, sem nenhum desabono. Eu nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção, mas enfim, isso não vem à tona. E houve um fato interessante, Israel e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu fui designado a voltar para minha terra natal, com uma promessa de ir para Porto Alegre fazer uma implantação de um projeto. Quero agradecer Mulheres Remanescentes pelo superchat ungido, lembrando a todos que não é obrigatório, mas sentiu no coração, deixa o Todo-Poderoso lhe usar. Notaram um palavrão? Os senhores notaram um palavrão? Teve um palavrão ungido? Eu não ouvi. Eu também Igual não. nem eu. Repita. Repita, né? Repita. Moção, né? Ou a Jovem Pan, quando era de manhã, 21h05. Repita, 21h05. Oh, meu Deus. É verdade, verdade. Posso? Sim. Eu estava em Tauá, na cidade do Ceará. Um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado a ir a São Paulo, certo? Uhum. Para ter uma reunião no 6º andar com a diretoria, com a nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente, e não desejo mais sobre isso também, porque fui mandado embora depois de fielmente trabalhando, sem nenhum desabono. Eu nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção, mas enfim, isso não vem à tona. E houve um fato interessante, Misael e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu
fui designado a voltar para minha terra natal, com uma promessa de ir para Porto Alegre, fazer uma implantação de um projeto. Certo, Misael? Sim. Aí eu fiquei na cidade da minha mãe durante 3 semanas, 2 semanas congelado, e eu mandando mensagem para minha coordenadora como é que ia ficar, e ela dizia que era para orar, que era para isso, que era para aquilo. Só que, porém, assim, Misael, o detalhe é que as minhas malas, eu tinha 4 malas, ficaram todas em Tauá, no Ceará. E quem trouxe as minhas malas foram a irmã Leia Miranda, certo? Porque esteve em um evento em Fortaleza e uma moça lá, não sei se era... Ela falou, volta mais, vocês querem ver a parte do palavrão ungido? De Fortaleza, em Tauá, no Ceará. Inclusive, Tauá, quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão que doou 17 hectares de terreno para... Vou voltar até um pouco mais do que estava. Israel, isso é só o começo de uma situação que creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu? Que estão fora do lugar. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram. Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Isso. Você afirmou. Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Misael. Então. Certo? Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? Eu queria falar algo aqui. Eu não sei se eu posso falar. Por favor, fica à vontade. Posso? Sim. Eu estava em Tauá, na cidade do Ceará. É um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado a ir a São Paulo, certo? Para ter uma reunião no 6º andar com a diretoria, com a nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente, e não desejo mais sobre isso também, porque fui mandado embora depois de fielmente trabalhando, sem nenhum desabono. Eu nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção, mas enfim, isso não veio à tona. E houve um fato interessante, Misael e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu fui designado a voltar para minha terra natal, com uma promessa de ir para Porto Alegre, fazer uma implantação de um projeto. Certo, Misael? Sim. Aí eu fiquei na cidade da minha mãe durante 3 semanas, 2 semanas congelado, e eu mandando mensagem para minha coordenadora como é que ia ficar, e ela dizia que era para orar, que era para isso, que era para aquilo. Só que, porém, assim, Misael, o detalhe é que as minhas malas, eu tinha 4 malas, ficaram todas em Tauá, no Ceará. E quem trouxe as minhas malas foram a irmã Leia Miranda, certo? Porque esteve em um evento em Fortaleza e uma moça lá, não sei se era conselheira, pegou as minhas malas em Tauá, que ficava a 250, 300 quilômetros de Fortaleza. Em Tauá, no Ceará. Inclusive, Tauá, quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão que doou 17 hectares de terreno para fazer a nova ação Água para o Sertão. Porque a Leia, ela não fala sobre isso, ela fala só uma vírgula. Mas eu estou aqui, de antemão, em primeira mão, falando que os irmãos de Tauá, se Deus abençoar e continuar sendo essa situação, o terreno já foi ganhado, entendeu, Misael? Sim. 17 hectares Deus preparou lá. Mas, enfim, as minhas malas ficaram lá. E quando chegaram até mim, as minhas malas estavam faltando algumas coisas dentro dela. Alguns eletrônicos, algumas roupas, algumas coisas. Eu fiquei muito triste sobre isso, sabe? E é um detalhe que eu queria contar a respeito dessa situação que aconteceu. Não estou aqui acusando ninguém. Pausa aí, André. Eu já ia pausar, ainda bem que você falou. Para falar. Supostamente, se a gravação foi feita por um gravador profissional e ele está afirmando que alguns eletrônicos sumiram das suas malas. Senhores, na minha visão, isso é uma confissão em que pode ter sido gravado por ele e que o gravador desapareceu, sumiu, alguém pegou isso. Que o seu celular sumiu, que um segundo celular, que um notebook onde estava isso. Vejam só, desde que virou essa mesa, desde que ficou bem claro que não tinha como defender algo desse tipo, a defesa ela tem focado na tese de prova não lícita. Foi uma gravação que juridicamente não tem poder porque foi ilícita, não tem autorização para um grampo ou para uma gravação desse tipo. Em momento algum deixa-se claro algo diferente disso. Por que vazou, quando vazou, como gravou, quem pegou, quem trouxe ao ar. Pensem nisso. Pensem nisso. Obrigado, André. Otto, quer comentar alguma coisa? Eu fico pensando nesse ponto que às vezes até eles podem se sair bem nessa questão utilizando esse argumento que o Felipe acabou de dizer, porque
segundo a lei, todos nós sabemos, você não pode gravar a pessoa na sua intimidade, né? Segundo a lei, nós temos que informar a pessoa que ela está sendo gravada, ainda que você tenha intenção de pegar uma pessoa em flagrante daquilo que ela fala, você tem que afirmar inicialmente, ó, essa ligação está sendo gravada. Você já falou com algum programa, aliás, com alguma empresa de telefonia, de internet, de TV a cabo, e lógico que no final eles dizem essa ligação está sendo gravada. Então, todo o assunto que ali ocorrer, ele pode ser utilizado para o bem daquele que está interessado em uma disputa. Por isso, esse elemento, ele complica a situação na questão judicial. Mas nós sabemos que alguns áudios provam situações que existiram, né? A gente já viu isso em questões da política também. Certas coisas aconteceram, mas aquele áudio não pode ser usado ou judicializado, né? Mas o evento em si ocorreu. Não estou dizendo nesse caso aqui que a gente está abordando, mas é importante sempre lembrar isso. Ainda que o evento ocorra, até você que talvez tenha alguma circunstância que você também acredite que para sua defesa você possa usá-lo, você tem que informar que está sendo gravado, senão não. Senão não tem validade jurídica nenhuma. Verdade, muito bem pontuado. Vamos lá.